Olá pessoal, estamos nós chegando, trazendo mais informações para vocês. E olha, o que nós vamos trazer aqui, gente, eu não sei, beirar não beira, porque já ultrapassou a linha do absurdo faz tempo, né? Mas vamos começar primeiro falando de Lula. Todas as ligações, as matérias aqui, elas meio que têm uma certa ligação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar e ajudar com o nosso canal. Primeira matéria, gente, Lula fala sobre o suposto plano de envenenamento. Ele agradece por estar vivo, meu Deus. Não, gente, eu fico me perguntando como é que a cabeça de uma pessoa para acreditar, quando você pega os 5 eixos do plano, gente, não tem nada, cara. Não tem absolutamente nada, mas vamos para a matéria, né? Olha só. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que precisa agradecer por estar vivo, em decorrência do suposto plano de envenenamento investigado pela Polícia Federal, PF. Eu sou um cara que tenho que agradecer ainda muito mais, porque eu estou vivo, declarou Lula. A tentativa de envenenar o Geraldo Alckmin, não deu certo, então estamos aqui. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 21, durante a cerimônia do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias realizadas no Palácio do Planalto com ministros de Estado. Sem mencionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, petista citou o período das eleições de 2022. Lula disse que tinha como plano trazer o Brasil à normalidade e à civilidade. Estamos na normalidade da corrupção e na civilidade da impunidade. Realmente eu concordo, Lula está acertando muito nisso, né? Embora tenha defendido a civilidade, aproveitou a cerimônia para alfinetar o oponente. Quer dizer, civilidade para os outros, para nós não, né? Enfim. Não quero envenenar ninguém, não quero nem perseguir ninguém. Quero é que quando terminar meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós, declarou. Quero medir com números quem fez mais escolas nesse país, quem cuidou mais dos pobres, quem fez mais estrada, mais ponte, mais salário mínimo. Bolsonaro já ganhou, né? Que se a gente for colocar no papel a quantidade de obras que voltaram no governo Bolsonaro, que já pararam no governo Lula, a não ser que para eles seja o contrário, mais é menos e menos é mais. Bom, a fala de Lula ocorreu dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, ter autorizado uma operação da PF contra militares por um suposto plano de assassinato do próprio magistrado, de Lula e Alckmin. De acordo com documentos, os investigados começaram a monitorar o deslocamento de autoridades ainda em novembro de 2022, antes da posse de Lula. As atividades anteriores ao evento do dia 15 de dezembro de 2022 indicam que esse monitoramento teve início temporalmente logo após a reunião realizada na residência de Walter Braga Neto. Quer dizer, no dia 12 de novembro de 2022, informou a PF no documento. O mais engraçado, gente, que a gente vê aqui, é uma tentativa de ligar, porque eles não têm o que foi discutido na reunião, eles não sabem o que foi combinado na reunião, o que foi falado. A reunião pode ter sido até para falar de futebol e mulher, eles não sabem. Eles ficam só dizendo, não, porque teve a reunião, aí poucos dias antes o pessoal tem ido lá, mas o que foi falado na reunião? O fato de ter sido próximo à reunião, no mesmo dia da reunião, depois da reunião, não quer dizer nada. A questão é, o que foi tratado na reunião? Tem o que foi tratado na reunião? Não, a gente não sabe o que foi dito lá, mas foi depois da reunião. Aí eu pergunto pra vocês, uma pergunta que me veio agora, gente. Por que o caso da facada de Bolsonaro não teve essa mesma intensidade de investigação? Alguém pode explicar isso pra mim, por favor? Né? Por que ninguém... Né? Você vê o telefone do Mauro Cid, por exemplo, gente. O telefone do Mauro Cid, por exemplo, né? Os caras não conseguiram recuperar as mensagens, ou melhor, as imagens do dia 8. Lembram? O problema que deu? Porque foi apagada, foi pagado. Ninguém conseguiu recuperar mais essas imagens. O telefone do GD, não, porque pagou também.
ninguém conseguiu também recuperar o coisa lá do G Dias, do telefone do G Dias. Aí, para acabar de empenar, tem aquele habeas corpus que foi colocado em cima do telefone do Adélio Bispo por Dias Toffoli, que a PF não pôde investigar o que estava lá, gente. Naquele lembra o telefone lá envolvido no rolo, que foi apreendido lá? Então, ninguém parou para investigar ou pôde investigar, né, os advogados chegando de jatinho 2 horas depois do crime, da tentativa contra Bolsonaro. Ninguém foi investigar como é que o nome do Adélio Bispo aparece na Câmara dos Deputados no mesmo horário, dando indício de álibi, que alguém estava mancomunado, porque é estranho, né? Logo do Adélio Bispo na mesma hora, gente. E eu pergunto, por que que esse fato, com muito mais elementos robustos e questionáveis, não teve a mesma intensidade dessas ações que estão sendo aqui atribuídas a Bolsonaro? Por que, gente? Né? Entre outras possibilidades para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, os militares teriam cogitado o envenenamento. Aí eu fico me perguntando como é que ele... Ô, companheiro Lula, toma um copinho d'água aqui, toma um copinho de refrigerante. Era assim, gente? Como é que envenenou o homem, gente? Fala pra mim. Porque, pra vocês verem, o negócio não bate, gente. A área militar não tinha contato com Lula. Lula nem era presidente, nem andava junto com Bolsonaro, nem tava junto. Eram separados, cada um no seu quadrado. Como é que envenenaram? Os caras iam oferecer um copo d'água, um picolé de chuchu pra... Continuando. Envenenamento. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público, disse a PF. O detalhe, gente, é que não tem nenhum elemento, só tem a fala da PF. Você não tem nenhum elemento, nenhum indício, nada. Só tem a PF dizendo que foi assim. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte em contexto militar, seria alto. Não. Tá aí, gente, a primeira matéria. Vocês conseguiram entender essa lógica aqui? Vamos envenenar, mas como? Como é que iam dar água pro cara? Como é que ia dar o sorvete, o coisa lá pro cara, a comida? Como é que ia ser, gente? Quem é que ia levar? Quem é que ia entregar? Quem é que ia fazer botar o chumbinho? Como é que ia ser o negócio? Os negócios tão doidos, gente, não dá nem pra entender. Agora, prestem atenção nessa outra matéria que eu vou trazer pra vocês, que vai dar um contraste absurdo com a última matéria aqui, ó. STF manda soltar 15 membros de quadrilhas que atuam com droga. Não, filho. Vocês não ouviram errado, não. Vocês ouviram certo. Esses caras aqui vão pra rua. Bolsonaro, baseado apenas em história da carochinha, Mula sem cabeça, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, aí Bolsonaro é indiciado. Esses meninos aqui não. Vão para as ruas. Vocês estão vendo, gente, que a nossa justiça tá de pernas para o ar? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou soltar 15 membros de uma quadrilha que atua em bairros de Campinas, SP. Os criminosos usavam galerias de águas fluviais para comercializar droga. Todos foram condenados pela justiça. Os beneficiados pelo habeas corpus, HC, concedido por Fachin, haviam sido presos e condenados no âmbito da Operação Sumidouro, deflagrada pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, MPSP, em 2023 e estavam em prisão preventiva ou em prisão domiciliar enquanto aguardavam julgamento de recursos. Entre os contemplados pelo HC estão criminosos apontados pelo MPSP como responsáveis por pontos de tráfico na metrópole. Conforme a investigação, a célula O da organização em Campinas era chefiada por Claudemir Antônio Bernardino da Silva, que continuará preso, conhecido como sobrinho de Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, sequestrador e traficante, que é um dos chefes do PCC, menino. Quer dizer, eu sequestrar o Moraes vai preso, agora o cara que é sequestrador aqui de outra... Não, esse aqui pode.
De acordo com a decisão de Fachin, os 15 integrantes da quadrilha foram condenados em primeira instância à pena correspondente ao regime inicial semiaberto por organização criminosa e associação ao tráfico. Por isso, conforme o ministro, a lei não permite que eles sejam submetidos à prisão preventiva nem domiciliar, porque elas são mais graves do que o regime semiaberto. Quer dizer, o Felipe Martins não teve essa benesse aqui. Teve, gente? Não teve. Não teve. De jeito nenhum. O Anderson Torres teve, gente, essa benesse aqui? Não teve, de jeito nenhum. Continuando. Entre outros argumentos, Fachin citou o entendimento da segunda turma do STF. Ou seja, gente, eles criam o precedente, depois eles mesmos citam eles mesmos. Ninguém liga mais para Código Penal, processo constituinte, ninguém liga mais para isso. Hoje o que se vê, não, porque é de acordo com o consenso do STF, não, porque é o regimento do STF, porque é precedente do STF. Entre outros argumentos, Fachin citou o entendimento da segunda turma do STF, conforme consignado anteriormente, de acordo com o entendimento adotado pela segunda turma desta corte, efetuadas específicas exceções inocorrentes, no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso do que o fechado, observou o ministro no despacho publicado na quinta-feira 14. A manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, sustentou o magistrado. Importa ressaltar que, muito embora a requerente esteja submetida à prisão domiciliar e não preventiva, a manutenção da custódia cautelar continua a impor as limitações ao seu direito de ir e vir não aplicadas àqueles que cumprem pena no regime semiaberto, ora imposto, como a possibilidade de sair durante o dia para trabalhar ou estudar, que acaba por comprometer o seu status libertantes. Tá aí, gente. Bolsonaro indiciado. E é a matéria que a gente vai ler agora para vocês. PF indicia Bolsonaro, Braga Neto e mais 36. Agora indiciados em cima de 5 eixos que não tem absolutamente nada, gente. Soltamos traficante, né? Colocamos um corrupto de volta na presidência com elementos bem robustos de provas. Mas indiciamos um cara que ninguém conseguiu até agora apontar nada, a não ser as narrativas e as falas e os documentos escritos pela própria... Bom, vamos para a matéria. A Polícia Federal, PF, indiciou nesta quinta-feira, 21, Jair Bolsonaro, candidato a vice, e o candidato a vice na chapa do ex-presidente na eleição de 2022, General Braga Neto e mais 35 pessoas, por suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com um relatório de mais de 800 páginas, Bolsonaro, Braga Neto e demais aliados cometeram também abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF, que pedirá manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR. Se a PGR entender que há indícios de crime a apresentar a denúncia, caberá então ao STF determinar se os investigados vão virar réus. Bom, nomes indiciados pela PF. Vamos lá. Primeiro, Ailton Gonçalves Moraes Barros. Tem o nome do Moraes, mas não é Moraes. Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. O primeiro tem o segundo nome, o segundo tem o primeiro nome. Alexandre Rodrigues Ramagem. Olha só quem tá aqui. Alexandre Ramagem. Almir Garnier Santos. Almauri Ferxá. Anderson Gustavo Torres, tá vendo? Olha o Anderson, encaixaram o Anderson aqui, gente. Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Vocês estão vendo, gente? Isso aqui não tem nada a ver com encontrar um crime, e sim acabar com a liderança de um aspecto político, porque todos os nomes aqui estão ligados a essa nova onda do bolsonarismo, do conservadorismo.
É como se eles dissessem assim, a gente corta a cabeça e o resto se desfaz. Bernardo Roma Corrêa Neto, Carlos César Moretson Rocha, Carlos Giovanni Belevati Pazini, Cleverson Ney Magalhães, Estevão Causteófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins. Olha o Felipe Martins aqui, quer dizer, não conseguiram provar que o cara saiu do Brasil, não conseguiram, foi tudo na contramão. Aí, gente, esse ato foi o ato mais desesperador que a gente viu agora, essa nova tentativa de incriminar todo mundo. Fernando Serimedo, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Bormever, nome difícil aqui, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Mauro César Barbosa, Cid, principalmente agora que ele contrariou, né? Mas ele tá depondo hoje, os caras estão dando uma segunda chance, porque terça-feira ele disse que não sabia de nada. Aí na terça mesmo os caras já pediram anulação da delação premiada dele. Aí marcaram estranhamente um depoimento para hoje, quinta-feira. Ou seja, é tipo assim, ó, Cid, se tu não mudar de ideia, nós lasca você. Nilton Diniz Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Esse aqui é o Paulo Figueiredo? Não é o jornalista não, né? É o jornalista, Paulo Figueiredo? Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnold Tomás, Valdemar Costa Neto, Walter Souza Braga Neto, Vladimir Matos Soares, tá aí, gente. Observem bem, eles literalmente estão fazendo igual se faz em Cuba e está fazendo agora na Venezuela. O que a Venezuela está fazendo? O que o Maduro, pós as eleições, que comprovadamente, que ninguém tem mais a menor dúvida que foram engabeladas, o que o Maduro fez? Uma caça às bruxas aos opositores. Igualzinho, gente, está aqui no Brasil. Agora, só não enxerga quem não quer. A PF encerrou nesta quinta-feira, 21, a investigação que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí tem um detalhe, gente. Para ter o Estado, para ter aqui abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para ter esse crime, para esse crime ser configurado, você tem que ter o ato. Gente, cadê o ato? Aonde está o ato da violência? Aonde foi? Não teve tentativa contra Lula, não teve tentativa contra o Alckmin, não teve a tentativa contra o Moraes. Se não teve, aqui ele fala, pelo crime de abolição. Mas o crime tem que acontecer para ele ser crime. Se ele não acontece, não é crime. Não entendi essa, gente. Pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos com base em quebra de sigilos telemáticos, telefônicos, bancários, fiscais, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário. A parte da hora é assim, ó, devidamente autorizada. Quer dizer, quebraram direitos, surrupiaram liberdades, mas foram devidamente autorizadas. Tá aí, gente. Tá aí a matéria. Lamentavelmente, o Brasil
Perdeu. Ó, gente, daqui pra frente não tem democracia nesse país. Quem acha que existe uma democracia nesse país está vivendo iludido. Porque numa democracia, um crime só é considerado crime quando ele acontece. Não quando se suspeita ou quando se quer dar a ideia de que ele aconteceu sem ter acontecido. É o que nós estamos vendo. Volto a perguntar, por que não deram, gente, a mesma ênfase para descobrir quem é que estava por trás de Adélio Bispo e dos advogados de Adélio Bispo? Pelo contrário, a gente teve até ações do Dias Toffoli, né, lacrando celulares para que não fossem investigados. Olha só que coisa interessante. Por que no caso contra Bolsonaro não teve o mesmo afinco da Polícia Federal? Por que não teve as mesmas quebras de sigilos? Não, no caso contra Bolsonaro foi o oposto. Teve até ministro proibindo quebrar sigilo. Isso levanta muitas questões. Muitas questões. Bom, gente, vamos finalizando aqui para os comentários, né? William Pires comentando, grande William. Bom dia, Fagundes, dia a todos da live. Um abraço, meu brother, espero que esteja bem. Ele comentou aqui no vídeo: Lula esconde gastos e vende ilusões. Afago de Haddad é o ditador da China. Recado de Flávio A. Moraes. Tá aí, gente. Agradecer aqui o carinho do nosso amigo, valeu. E mandar aqui cadê aqui? Deixa eu mandar um valeu pra ele aqui, ó. Aqui, ó, valeu, meu amigo. Pronto, meu amigo. Tá aí. Prontinho. Respondendo aqui ao William. Pronto, próximo. Jociné, gabinete conservador, deixa eu ver aqui. Só sei que o mundo está pegando fogo. Pois é. Gente, isso aqui é como se eles estivessem apressando alguma coisa. Por exemplo, você vê, gente, olha só que interessante. Ninguém nunca viu falar desses kids pretos até agora, né? Mas vocês prestaram atenção numa coisa que eu li na matéria? Segundo eles, essas investigações já vêm faz tempo, né? Lembra que eu disse a vocês, lá atrás, que tinha algumas coisas suspeitas? Por exemplo, colocavam as ações em sigilos. A gente só sabia o resultado, a gente não sabia como foram obtidas, como é que chegaram as informações, aonde encontrar as informações, a gente só sabe o resultado. A mesma coisa isso aqui. Ninguém sabe aonde foi buscar isso aqui, como chegaram, né? Quer dizer, não conseguem recuperar imagens do 8 de janeiro, mas conseguem recuperar do telefone do Cid. O telefone do G. Dias também não dava para recuperar, mas conseguem recuperar do Mauro Cid. Fica a pergunta no ar, né? Fui!